Boa noite, meus queridos irmãos. O evangelho dessa noite, nós vamos, por indicação, utilizar o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Na instrução dos Espíritos, o título 16, reconhece-se os cristãos pelas suas obras. Simeão, Bordeaux, 1863. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulo do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são os frutos da vida, de esperança e fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo suas leis, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida, as folhas tombam secas aos seus pés, as mãos do homem tanto as trabalham que acabaram por acrestá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, bem-amados, cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como Cristo vô-la deu. Não as mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado, que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que há os assabancadores do pão da vida, como há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois, procurar os necessitados, conduzi-os sobre as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus,
mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferta dos seus frutos. Crede e orai. Boa noite a todos. Eu sou Elizabeth Soares de Paula, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje eu trouxe o tema Os Obreiros do Senhor, do capítulo 20 do Evangelho, para refletir junto com vocês. No item 5 deste tema, eles nos falam que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Os Espíritos nos dizendo que já na época da codificação aproximava-se o tempo da transformação da terra para mundo de regeneração. E em Mateus, no capítulo 24, nós vamos ver que palavras de Jesus referente a esse momento de transformação que nós estamos vivendo. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. As palavras de Jesus alertando para este momento que estamos vivendo agora de transformação da terra, onde as mudanças se dariam. E os Espíritos continuam. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Então, eles nos dizendo, ditosos, felizes aqueles que trabalharem sem outro móvel, sem outro objetivo que não o da caridade. Porque esses receberão, ele fala aqui pelo cêntuplo, né? Quer dizer, 100 vezes mais aquilo que eles fizeram. Nos dizendo que o mínimo esforço que nós fizermos para trabalharmos na seara de Jesus, nós receberemos muito mais, muito além daquilo que nós fizermos. E nos dizendo, nos alertando para que nos esforcemos, aproveitando bem esses momentos de encarnação e de trabalho que estamos sendo chamados. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Alertando os trabalhadores que esqueçam dos seus ciúmes, esqueçam da necessidade que todos nós, humanos falhos, temos de querer controlar a situação. Trabalhemos em benefício da obra, saibamos calar as nossas desavenças, as nossas discórdias em benefício daquilo do trabalho que tem que ser feito. Mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Às vezes nós achamos que estamos fazendo o bem. Na nossa infantilidade espiritual, nós achamos que o simples desejo de fazer o bem já é a prática do bem. Só que existe uma diferença grande entre desejarmos fazer o bem e arregaçarmos as mangas e trabalharmos. E o que eles nos dizem aqui é que aquele que realmente trabalhar, aquele que realmente se esforçar pelo trabalho, na prática da caridade,
Esse é que será o verdadeiro trabalhador do Senhor. E nós sabemos que a prática da caridade não é só dar as coisas materiais. A prática da caridade, ela abrange muito mais. Ela é todo um trabalho de reforma íntima, um trabalho de adaptação aos relacionamentos com os nossos irmãos, de compreensão, de paciência, de tolerância, enfim, uma série de situações que nós temos aí para vivenciar dentro e fora da casa espírita. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabeis pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. O trabalho que nós temos para fazer aqui, o maior trabalho é dentro de nós, é o trabalho da humildade. Porque enquanto nós formos orgulhosos e quisermos nos achar senhores da situação, aparentarmos uma sabedoria que não temos, uma condição espiritual que absolutamente estamos longe de atingir, enquanto o orgulho dirigir as nossas atividades e as nossas intenções, nós não conseguiremos fazer aquilo que temos que fazer, principalmente esse trabalho de reforma interior que exige muita humildade do servidor. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de verdade. Vejam que quantos espíritas desencarnam e dão ciência das dificuldades que eles têm ao chegar ao plano espiritual. Quantas pessoas iludidas, achando que estavam fazendo o bem aqui, achando que estavam cumprindo com os seus deveres, com as suas obrigações, e não se dando conta de que o que estava lhes guiando, na verdade, era o seu orgulho, a sua vaidade. Porque nós levamos para a casa espírita, nós levamos as nossas dificuldades junto. Nós somos quem nós somos e a nossa personalidade vai junto com a gente. Por mais que a gente tente esconder ou aparentar sermos já espíritas praticantes, não por maldade, mas pela vontade de acertar, pela vontade de querermos realmente praticar tudo aquilo que a gente aprende na seara. Mas nós levamos as nossas dificuldades e nos magoamos com muita facilidade, temos muitas dificuldades de nos relacionar com aqueles que pensam diferente de nós, porque é muito fácil nós nos darmos bem com quem pensa igual, com quem tem atitudes semelhantes a nós, mas aquele que pensa um pouco diferente, nós já não temos tanta paciência, tanta compreensão para com este irmão. E a nossa tendência é nos distanciarmos dessas pessoas que não têm a mesma opinião que a gente. E é isso justamente o que causa muitas quebras de relacionamento nas casas espíritas, muitas dificuldades, as pessoas não se entendem. Infelizmente, ainda há muitas fofocas, nós acabamos nos magoando com muita facilidade e quantas pessoas brigam em função de pontos de vista diferentes. E nós vamos perceber que quando desencarnarmos, quando chegarmos no plano espiritual, nós vamos ter que aprender a trabalhar com as pessoas.
e trabalhar sob orientação de irmãos mais velhos, irmãos mais evoluídos, irmãos que têm muito mais conhecimento do que nós. Então as nossas opiniões muitas vezes não vão ser aquelas que vão se sobressair, e os nossos pensamentos que aparentemente eram a verdade, representavam a verdade na nossa cabecinha ainda muito pequena, não são a verdade. Existem formas melhores de fazer, de resolver que as nossas. E nós precisamos aprender a convivermos uns com os outros, aprender a ouvir e não só falar. Porque é na troca de experiências entre pessoas que pensam diferente que vai surgir um bom resultado, o resultado da equipe trabalhando. Então essa era uma comunicação do Espírito de verdade. E nós separamos também alguns trechos de uma conversa de Francisco Spinelli no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o último livro do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda. E ali o Francisco Spinelli, que foi um grande espírita, ele nos chama a atenção e vem de encontro às palavras dele a esse tema do Obreiros do Senhor, do Evangelho. Ele nos fala, eu separei apenas alguns trechos para nós refletirmos. Em determinado momento ele fala assim: necessitamos comunicar aos bons trabalhadores, em chamada de advertência, o que vem ocorrendo em nossa esfera causal, que é a dimensão espiritual em que eles se encontram. Convidá-los à manutenção de comportamento moral severo e a ação da caridade como normativa de equilíbrio existencial. O que é que ele está nos dizendo aqui? Está nos convidando a mantermos uma moral de muita vigilância, porque todos nós seremos muito testados em função do que está acontecendo no plano espiritual. E no trabalho no bem, que nos mantenhamos vigilantes, trabalhando no bem como norma para termos equilíbrio em nossas existências. Algumas comunidades infelizes da erraticidade inferior equipam-se de legiões para invadir os grupamentos sociais e penetrar nas organizações humanas, criando situações embaraçosas e perturbadoras, com dissídios, agressividade, obsessões coletivas e descida moral pelas valas desditosas das condutas irrefreadas. Ele está nos dizendo que a espiritualidade inferior se arma neste momento com todas as suas forças para instigar o mal nas comunidades que estão voltadas para o trabalho em benefício da sociedade. Aqui ele nos fala do trabalho em geral daqueles que estão trabalhando com Jesus, não só os espíritas, todas as religiões, todos os grupamentos sociais que estão trabalhando em nome de Jesus, em benefício da humanidade, neste momento estão sendo testadas. De que forma esses espíritos estão nos testando, os espíritos inferiores? Primeiro, eles estão se aproveitando daquilo que já existe em nós. O que é que já existe em nós? As nossas dificuldades, as nossas falhas morais. Aquilo que nós temos que não está bem resolvido. Aquilo que nós temos dentro de nós que não está bem trabalhado, né? Isso é que está acenando para eles
mostrando a eles, está tudo registrado na nossa aura, que é o nosso campo eletromagnético. Tudo isso está registrado e acenando para a espiritualidade inferior, no sentido de que eles podem se aproximar porque vão conseguir sintonia vibratória conosco, por causa da nossa invigilância. Neste momento, nós precisamos lembrar que estamos afastados das casas espíritas. Muitos de nós não estão tendo a devida vigilância em relação aos estudos, às orações, e esse afastamento vai afrouxando essa vigilância e vai nos deixando mais acomodados e vai nos deixando mais relaxados, e isso atrapalha bastante esse trabalho de vigilância interna que nós deveríamos estar realizando. E ele continua: não faltam em nossos grupamentos doutrinários do Espiritismo adeptos invigilantes que ainda não se permitiram influenciar moralmente pelos maravilhosos conceitos emanados da codificação. São as pessoas que gostam muito de ouvir, mas tudo aquilo que ouvem ainda não tocou o seu íntimo de forma a fazer a mudança real que deveria estar fazendo. E muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós somos tão invigilantes que nós agimos, pensamos de um jeito e agimos de outro. Ou seja, não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na doutrina. E isso faz com que a gente, infelizmente, se torne um alvo fácil desses espíritos. Não raro, quando por ocasião das advertências sobre conduta moral ou relacionamento, comentarem que há muito exagero nas informações que procedem de nossa esfera de vida. E aí ainda há aqueles que acham que os espíritos estão exagerando muito, que acham que os espíritos estão sendo muito severos na sua postura, nos seus conselhos, que não é bem assim, que nós podemos relaxar um pouco, porque nós também somos humanos, temos o direito de errar. Sim, nós somos humanos, temos o direito de errar e de aprender com os nossos erros. A vigilância sobre o nosso comportamento não é um conselho de agora, é um conselho que Jesus já nos dava na sua época, que nós deveríamos vigiar tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, para que a nossa conduta não se torne de molde ao invés de construir, nos arrastar e arrastar aqueles que estão à nossa volta para os erros que são facilmente cometidos. E eles continuam, e preferem adotar as modas, as novidades de comportamento, denominando os fiéis como ortodoxos e a eles mesmos como evoluídos. Então, muitas pessoas acham que são mais evoluídas, porque não estão tão preocupadas assim com o seu comportamento. Estão mais relaxadas, estão mais tranquilas, que está tudo bem, que podem viver a vida tranquilamente, com todos os seus afazeres, com todas as suas dificuldades, sem que se preocupem em mudar as suas atitudes. Acham que mudança de atitude é para depois que desencarnarmos, que aqui nós poderíamos tranquilamente vivenciar as coisas sem termos preocupações maiores. Todos irão fatalmente desencarnar e constatarão de viso arrebanhados pela realidade que se negaram a aceitar. Então, todos desencarnarão um dia, fatalmente. Todos perceberão os seus erros, as suas dificuldades, o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Todos nós faremos essa avaliação
no final da nossa estada aqui na Terra. E será, infelizmente, para muitos de nós perceberemos que os erros talvez tenham sido maiores que os acertos, ou que perdemos muito tempo, que deveríamos ter aproveitado melhor as oportunidades, e essas oportunidades são nos dadas todos os dias. Todos os dias nós temos oportunidades valiosas na nossa vida, na nossa existência. Todos nós podemos fazer muita coisa boa se pararmos para prestarmos atenção no que estamos fazendo. O que muitas vezes nós não fazemos, né? Estamos tão preocupados com o que poderá acontecer ou com o que deveremos fazer, que não prestamos atenção no momento que está passando. E o momento é agora, o momento do trabalho é agora, o momento de aproveitarmos a oportunidade é agora, o momento de vivermos cada minuto da nossa vida como se fosse realmente o último dia das nossas vidas. A gente não sabe quando vai partir. Será que nós já paramos para refletir sobre isso? Se nós partíssemos agora para o plano espiritual, estaríamos preparados para essa partida? Teríamos realmente aproveitado e feito tudo aquilo que poderíamos ter realizado? A gente não sabe, mas esse deveria ser a nossa ocupação. Prestarmos atenção nos momentos que estamos vivendo, para que quando chegar a hora, partamos tranquilamente, conscientes do dever cumprido. E ele nos diz então, façamos a nossa parte como o apóstolo Paulo, cumpramos o nosso dever, vamos trabalhar. Paulo, sem dúvida, foi o exemplo daquele que muito errou e que muito acertou porque quis, porque arregaçou as mangas e depois do chamado do mestre resolveu mudar completamente e mudou a sua vida para melhor, aproveitou as oportunidades de cada dia, trabalhou o seu orgulho, trabalhou o seu egoísmo, se abriu para o plano espiritual, para o trabalho espiritual e floresceu dentro do cristianismo, nos deixando uma obra maravilhosa e um exemplo maravilhoso, porque nós também somos aqueles que muito erramos, os muito comprometidos. Não é por sermos espíritas que somos espíritos mais evoluídos, muito pelo contrário. Somos muito comprometidos e recebemos esta oportunidade de estar aqui agora sob as bênçãos da doutrina espírita para aprendermos, para aproveitarmos o tempo e refazermos um pouco, pelo menos, daquilo que fizemos errado no passado. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa oportunidade. Então, essas palavras do Francisco Spinelli vêm corroborar o que os espíritos esperam de nós, o trabalho que eles esperam que façamos dentro de nós. Esse trabalho de reforma íntima, esse trabalho de aproveitamento de cada momento da nossa existência terrena, porque é um momento precioso esse que nós estamos tendo a oportunidade de viver. Um momento de transição, um momento de muito trabalho e um momento de refazermos toda essa postura interna de orgulho, de egoísmos, de vaidades, tudo aquilo que nos puxou para baixo durante muito tempo e que nos fez, ou melhor, que refletiu a nossa infantilidade espiritual. Neste momento, nós temos essa grata oportunidade de trabalharmos no bem, de trabalharmos este amor, de desenvolvermos este amor fraterno dentro de nós. Porque só o trabalho intelectual não basta, só a teoria não basta, é preciso arregaçarmos as mangas e trabalharmos. Então essas foram as nossas reflexões
Acima do tema, eu agradeço a vocês a oportunidade de trabalho e desejo a todos que retornem ao trabalho espiritual com muita força de vontade, com muita garra e com muita certeza de que estamos todos sendo muito amparados pelos espíritos amigos. Muito obrigada. Minhas queridas, meus queridos, que possamos agora, após essa palestra, agradecermos a este momento de parada, de conexão com o universo, de conexão com nós mesmos, de nos percebermos nessa estrada. Então, respirando bem fundo, sentindo a vida, que possamos elevar os pensamentos e nos conectar na oração. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situastes. Ensina-nos a procurar a vida eterna, a beleza, o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimo-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixeis assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dai-nos consciência da responsabilidade com que nos enriquece o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a nossa tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste rondam aves de rapina, tentando instilar-nos o desânimo e a discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil. E aves canoras de fantasia, através de melodias fascinantes, consinto-nos a ruidosa distração. Fortalece-nos, Senhor, a vigilância para que não venhamos a cair. Dai-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que se fazem em nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos do arado de nossos compromissos na verdade e no bem, e não permitas em tua infinita misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e sempre. Assim seja, assim seja.